Fala turma, sejam muito bem-vindos a mais um MedBoxCast, o maior podcast de medicina do Brasil. Hoje vamos falar sobre como construir um currículo nota 10. Que tema quente, hein? Ó, gente, tá cada vez mais importante ter um bom currículo na faculdade e eu te garanto que o episódio de hoje vai ser um manual de instruções. Não, Tami? Estou muito animada. A gente já pincelou sobre isso em outros episódios, mas a gente nunca fez um com foco total no currículo, então vai ser muito engrandecedor. E eu e o Vitor, cada vez mais, a gente está percebendo a importância da aprovação na residência e todas as variáveis que existirem para ajudar nisso. E com certeza o currículo, ele é extremamente importante nisso. Então merece um episódio só para ele, eu tô animada. Hoje vai ser um mapa mesmo do currículo. Como construir um currículo nota 10. E como é importante, está cada vez mais difícil passar na residência e cada décimo literalmente conta, né? Mas antes de começar e apresentar os nossos convidados muito especiais hoje, temos alguns recados. O primeiro é que as pessoas estão errando na hora do MB News, porque elas perguntam, Tamis, por que eu não recebi o e-mail que está todo mundo postando na quarta-feira dessa notícia e dessa newsletter tão legal? É porque as pessoas não estão se inscrevendo e colocando o e-mail lá. Então, você tem que se inscrever para participar da nossa newsletter. O link tá na nossa bio. Gente, pra quem não sabe, quem caiu de paraquedas aqui, o MedBox tem uma newsletter que tá cada vez mais legal para você se atualizar sobre tudo no mundo da medicina, ciência. Se chama MB News e chega toda quarta-feira de forma gratuita no seu e-mail. Mas, como 6 horas da manhã. Às 6 horas da manhã. Mas como a Tamis disse, você tem que se inscrever. O link tá na bio, @time MedBox. Mais recados? Mais recados. Todo mundo acompanhou o grande movimento que o MedBox passou no último mês e foi, na verdade, a nossa abertura dos nossos novos cursos, nossos novos treinamentos da FAP do REM, que abriu e fechou. Muita gente acabou ficando de fora dessa primeira abertura e, com isso, a gente está avaliando a possibilidade de fazer uma abertura relâmpago nos próximos dias. Mas eu já estou avisando aqui agora que vai ser relâmpago e, então, tem que ficar de olho nos stories. Esses dias um acadêmico me mandou mensagem, falou assim, Vitor, tem certeza que não vale uma exceção para acadêmico que já rodou com você na baleia? No resultado da baleia eu falei, não cabe exceção. Porém, nos próximos dias, quem sabe, né? Uma coisa muito relâmpago. É isso aí. E antes da gente começar o episódio de verdade, temos que falar da 4Doctor. Todo mundo sabe que a 4Doctor, como está aparecendo na tela aí agora, foi a primeira empresa que nos apoiou, nosso primeiro patrocinador. E é com muita alegria que a gente sempre fala da 4Doctor, o tanto que a gente admira, o tanto que a gente confia, o tanto quanto a gente acredita tanto que nós somos clientes. Então, se você não tem uma contabilidade médica ainda ou não está satisfeito com a sua contabilidade médica, a 4Doctor tem condições especiais para quem é ouvinte MedBox. O link está na descrição desse episódio. Vamos começar? Vamos começar. Então, quero apresentar nossos convidados extremamente especiais hoje para falar como construir um currículo nota 10. Na minha frente, começando com o Thiago Peixoto. Thiago, que é acadêmico de medicina do 12º período lá da Universidade de Itaúna e é gestor da HelpsMed. Thiago, muito obrigado, seja bem-vindo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui no MedBox. Eu acompanho já vocês há algum tempo, eu já tinha até uma relação com o Vitor. Quando ele estava ainda no início, ele participou de um congresso que a gente tinha uma rede social chamada SOS Medicina e, por acaso, ele fez a palestra sobre a questão financeira, né? E, então, assim, um enorme prazer estar com vocês aqui hoje e também conhecendo a Lorenza aí, que vai estar fazendo parte aí do podcast. Essa live, foi uma live, foi uma aula. Foi uma aula. Foi na pandemia ainda, não foi? Foi na pandemia, foi online, você gravou no inicinho de 2000. Não, foi no segundo semestre de 2020. A gente bacana. Não era amigo ainda. Não era amigo ainda, não conhecia. E o Thiago me salvou, gente. Me salvou. Eu estava na Alemanha e eu precisava entregar um trabalho científico para minha inscrição da prova de título. E aí, ele formatou meu trabalho. Depois ele vai contar de tudo que eles fazem lá na Helps, mas assim, eu só mandei tudo para ele, o trabalho todo desformatado. Ele me mandou prontinho. Eu falei, graças a Deus, e enviei. Eu não tinha a menor condição de fazer nada lá. Isso aí. Thiago, eu quero que você conte mais daqui a pouco sobre a Help, sobre sua história, mas agora apresentar também a Lorenza. A Lorenza que é a segunda vez que ela vem. Segunda vez, e reza a lenda que a partir da segunda vez, chegou aqui já recebe um boleto, entendeu? Recebe um pra boleto. Pagar do MedBox. Entendeu? Isso é uma coisa que faz parte. Então, não quero saber se é aguarda. acadêmica, não quero saber, tem boleto. É uma honra estar aqui de novo, fiquei super feliz com o convite e falar sobre um tema que eu falo muito no Instagram, que eu gosto muito, que é currículo.
Atualmente estou no 7º período, então já deu para fazer muita coisa, ainda falta fazer muita coisa, então vai dar pra gente fazer um bate-papo bem legal aqui. Gente, a Loreza é um prodígio, tá? É um prodígio. Vai ser muito legal esse episódio, tá animado? Prodígio, gosto muito. Então vamos lá, vamos falar sobre currículo. Antes de tudo, eu queria contextualizar por que ter um currículo é tão importante. Eu lembro que na minha época de faculdade, até a metade, assim, eu não dava a devida importância para o currículo. Eu sabia que existia, mas eu não sabia tantos detalhes, eu não sabia como construir um currículo nota 10. Então, talvez tenha gente nos assistindo hoje que também não sabe. Então, eu queria que, Thiago, você contextualizasse a importância de um currículo na vida de um acadêmico de medicina. Uhum. O que acontece, pessoal? Hoje em dia, a gente tem processo seletivo de residência, assim como que é um concurso para a Polícia Federal, algum concurso público, assim, e a concorrência está a cada dia que passa, cada ano que passa, cada vez maior. E a pessoa fica fora da vaga literalmente por décimos. E onde que entra o currículo? O currículo ele faz parte da avaliação do processo seletivo e na maioria dos editais do país ele representa 10% da nota. Então, além da prova teórica, tem a avaliação curricular que soma ali pontos na sua nota para você passar. E por que ele está tão importante? Porque cada ano que passa o pessoal está se preparando mais, tem maior concorrência. Até eu tinha comentado antes, o número populacional, a gente vem vendo aí um decréscimo, né? Cada década que passa, o crescimento populacional vem diminuindo. Mas, em contrapartida, a quantidade de médicos vem dobrando, triplicando ali, assim, de maneiras até assustadora, né? A gente bateu a marca aí de 600 mil médicos, o Vitor até já fez um vídeo lá sobre essa questão, alertando o pessoal. E em 2035 a gente vai bater em 1 milhão de médicos formados. Em contrapartida, o número de vagas ali de residência médica não acompanha, né? A gente tem 244 mil médicos, mil acadêmicos de medicina, né, nas faculdades, e de vagas de residência médica a gente tem somente 46 mil. Então, assim, é um abismo entre a quantidade de acadêmicos frente à quantidade de vagas ofertadas. Então, por isso que o currículo entra ali numa questão muito importante, porque cada décimo importa aí, afinal de contas, na hora de passar, né? E vocês sabem muito bem disso. Definitivamente. Que não é fácil, né? Quando que você começou a se preocupar com isso? Em que momento da faculdade? O que acontece? No início da faculdade, no segundo, terceiro período, eu tive a oportunidade, junto com um colega meu, minha namorada, a gente publicou um artigo em congresso, sabe? A gente passou um trabalho para congresso. Vocês apresentaram no congresso? Apresentou no congresso, passou o trabalho, a gente apresentou o banner. Foram 3 no mesmo evento. E a partir disso, a gente começou a trabalhar com uma médica lá de Divinópolis. Hoje em dia ela está fazendo cirurgia plástica. E ela que deu assim, a entrada para a gente começar a escrever artigos, sabe? E aí depois, em 2020, a gente teve a oportunidade de ser convidado para ficar à frente da parte científica da Helps. A Helps é uma empresa fundada pelo João, que a Tamara até comentou que conhecia ele. E aí a gente ficou responsável pela parte científica e aí depois a gente foi crescendo aí, desenvolvendo outras soluções que chegou até hoje, sabe? Entendi, legal demais. Quando que você começou, Ló, a preocupar? Então, cheguei no primeiro período e acho que igual a maioria, vocês vão se identificar, eu não tinha noção de nada, assim, totalmente perdida. Segundo período, mesma coisa. Aí eu fui num congresso no segundo período, fiz um capítulo de livro, um professor que foi, assim, um querido. Eu fiz com mais 10 amigos e foi assim... No começo você não sabe o que você tá fazendo, não sabia né? O que você só tá indo. Não tinha a menor noção. Cada um foi fazer alguma coisa e no final deu certo. Mas se me perguntar como que eu fiz aquilo, hoje eu não sei te falar. Mas no final deu tudo certo. E aí, no terceiro período que eu comecei a, de fato, entender melhor e começar a fazer as coisas. Mas no início, pra mim, confesso que foi um desespero total, porque eu não sabia nada, assim, que era nada. E a gente não tem uma aula na faculdade de medicina que te fala. Isso aqui é um projeto de extensão, isso aqui é um estágio, isso aqui é uma iniciação científica. Então eu falava... Meu Deus, não vou conseguir fazer isso tudo. E foi assim. Não, e uma coisa que eu vejo muito legal é que tem muitas pessoas falando sobre isso na internet. Falam, por exemplo, vocês dois são exemplos. Se alguém for lá no Instagram de vocês, vai ter várias dicas, pelo menos, sobre como começar a entender sobre isso. Na nossa época, ninguém falava sobre isso. Era uma coisa muito assim, na marra. Tinha que perguntar pro veterano. Né? Tinha que perguntar pro veterano. Quem disse que o veterano tava falando a verdade? O veterano é uma máquina de mentira que existe. Pois é, total. Eu lembro, inclusive, assim
que eu entrei na faculdade, tinha algumas... Tem horas que a gente tem que cumprir na faculdade, né? Horas extras de Nem projetos. me fale. Pois é, mas na Nem me verdade, fala. eu não sei como é que tá agora nesse momento, mas quando você vai ver essa quantidade de horas e o tempo todo que você vai ter para cumprir isso no final da faculdade, na verdade, você acaba muito antes essas horas. Muito antes. É muito Isso, no tranquilo início, de você não tem acabar. noção Você disso. não tem noção nenhuma. E aí, até passa, né? exato. E eu sabia, então, que eu tinha essas horas para cumprir. E assim que eu cheguei, e a minha colega, minha amiga que morava comigo, ela era minha veterana. Eu fiz em Barbacena, em outra cidade, então eu morei com minha amiga. E assim que eu entrei, ela falou comigo, Tamara, tem tantas horas para cumprir, você tem que dar um jeito de cumprir essas horas. Ó, eu vou te dar uma dica, faz essa disciplina optativa aqui da história da medicina e você já vai cumprir muitas horas. Aí eu falei, não, então tá bom, vou lá fazer. E tipo assim, era uma vez por semana, umas 2 horas de aula à noite, tipo História assim, da medicina. numa quinta-feira, era uma aula que não estava me agregando e eu tinha, tipo assim, eu só fui perceber depois que eu tinha feito aquilo pra nada, tipo assim, não fez a menor diferença e foi totalmente porque eu acreditei. E ela foi muito bem intencionada. Ela não fez por mal, Nana, se você estiver assistindo, não tô chateada. Mas assim, faltava eu me informar melhor na época. Muito bom. Eu tinha que fazer prova, estudar pra essa matéria. No meu, eu fiz disciplina optativa de inglês instrumental 1 e 2. Inglês? Inglês instrumental 1 e 2. Mas como assim instrumental? A disciplina chamava inglês instrumental lá na Fafiche da FMG, e aí era online. Mas E aí tinha uns instrumental o quiz. quê? Eu nunca entendi, não me pergunte. Eu só sei que chamava inglês instrumental. Eu também fiz, Inglês pior que eu também não instrumental. sei Você fez inglês instrumental também? 1 e 2. Eu acho que é Eu tipo fiz assim, também. eu acho que é inglês um- básico. acho que Tipo, é um assim. negócio muito besta, que você tem que fazer uns quiz lá e dar E o as meu não horas. tinha nada a ver com medicina. Pelo menos na minha faculdade, inglês instrumental era inglês Gente. mesmo, básico. Ainda se fosse inglês médico. Aham, não é. Do que eu fiz não foi. A gente caiu muita É furada. igual o simpósio que tem. Tanto simpósio que tem que o pessoal vai inscrevendo e também não... Ninguém às Exato. vezes sabe por que tá lá o simpósio. A pessoa não quer nem psiquiatria, tá lá no simpósio de psiquiatria Ela só leu pra lá no pegar final. horas. Horas para a residência, horas para o Aham. currículo. Você falou de horas, eu fui exatamente assim comigo, porque eu comecei a faculdade na pandemia. E quando eu vim na minha faculdade era 200 horas. Eu falei, 200 horas? Não vou conseguir isso nunca, assim, parecia. E eu via que as pessoas nessa época tinham tanto de simpósio online. Então, a quantidade, eu devo ter feito, não tô brincando, mais de, assim, 15 congressos online nessa época, só pra bater essas horas, assim, tudo em vão, porque de fato não tava aprendendo nada. E é algo que você ia bater depois de toda forma. A gente faz total muita com coisa na desespero no faculdade. início. E 200 horas é muito pouco, gente. Um residente de ortopedia faz isso em uma semana. Meu Deus. Tô brincando. Mas, ó, deixa eu falar uma coisa. O meu currículo foi nota 10 no PSU. E eu comecei a construir o meu currículo no começo da faculdade. Graças a Deus, me deu um tique na época. Eu tinha uma amiga minha que gostava muito dessa parte científica, a Isabela Maria. E ela me chamou para fazer um trabalho bem no começo da faculdade, que era uma jornada acadêmica de anatomia aplicada. Ela fez tudo, só me chamou para participar. Eu participei lá na frente junto com ela e ganhei os pontos por isso. E aí eu ganhei os pontos sem nem saber. E aí depois, conversando com ela, ela me falava, tem um negócio que chama currículo, lá na frente é importante pra gente, pras provas de residência e tudo mais. E tem como olhar pelos sites. E aí eu comecei a olhar nos sites dos editais e comecei a mapear, sem ser muito formal, sem muita neura, mas eu comecei a dar uma olhada, o que era importante, o que pontuava ou não. E isso foi muito importante para eu construir um currículo nota 10 e que não me estressou muito. No final da faculdade eu já estava bem resolvido. Então, assim, pensando em um passo a passo de um mapa, assim, o que vocês acham que é a primeira coisa que o acadêmico de medicina entrando na faculdade, ele tem que fazer em relação ao currículo? Ou entrar na faculdade ele não tem que preocupar, deixa pro final. O que vocês acham? Assim, não tem que ser muito estressado com o currículo, igual você comentou. O currículo acaba que é um processo natural que vai acontecendo ao longo da faculdade. Você vai agregando ali atividades que você gosta, igual, gosto de ortopedia. Entrei numa liga de ortopedia, depois eu participei de um congresso de ortopedia, isso ao longo da faculdade. Às vezes o acadêmico chega realmente no primeiro período ali, desesperado, aí já chega alguém divulgando uma liga acadêmica, já vou me inscrever, já vou entrar nessa liga, já vou participar de um projeto de extensão, aí chega no segundo período e já tá, assim, louco de tanta atividade que tá. E, na verdade, o currículo, se a pessoa fizer um planejamento assim, bem feito, ela consegue levar ele de maneira muito tranquila durante a faculdade e realmente atingir um 10 ali no final.
só tem que ter mesmo essa questão de planejamento. Às vezes O primeiro passo é o planejamento. planejamento. Igual você falou que pegou ali o edital e leu o que precisava, né? Isso aí é o primordial. Você tem que entender onde que você vai fazer a prova, pelo menos ter uma noção. Hoje em dia com o Enare, né? O Enare é o novo Enem da residência médica. Então, assim, às vezes focar no Enare já é um bom caminho, porque daqui a alguns anos, bem provavelmente, vai ser praticamente só Enare. Explica melhor para quem nunca ouviu a palavra Enare. Né? Enare, igual eu estava comentando, o novo Enem da residência médica, né? Antigamente, cada instituição, cada hospital tinha sua própria prova, seu próprio processo seletivo. E agora nós tivemos o Enare e ele vem, a cada ano que passa, tendo mais representatividade nas instituições. Porque ele unifica todo o processo em uma única prova e alguém lá do Amapá consegue fazer a prova e pressar aqui para Minas Gerais. Isso aí é ruim porque a concorrência acaba aumentando também, porque a pessoa de outro estado acaba deslocando, assim como é na medicina no vestibular, que a pessoa de outro estado presta vestibular e vem para aqui. Mas isso é uma segurança enorme para o candidato, porque ele vai fazer uma prova que já é conhecida, uma prova que já tem as regras muito definidas, já tem um currículo já pré-determinado, já tem uma avaliação certinha, porque se você parar para ver os editais de pequenas instituições, você vai ver o tanto de erro que tem em questões, vai ver a avaliação curricular sendo desonesta, cancelando o certificado dos candidatos, vai ver a prova sendo até cancelada e os residentes que estavam no hospital tendo que ser mandado embora, igual recente. Isso aconteceu. Isso aconteceu recente. No IASP? Isso. No IASP. Foi lá em São Paulo. É absolutamente E aí os residentes já estavam no hospital, Loucura. cancelou Que e isso. todo mundo voltou atrás. Então, assim, o Enare é uma segurança para todo mundo, porque além de ter essa facilidade, a instituição tira o peso dela e passa pro Enare, né? Ô, E é mais Ló, pra barato. você, o que você acha que deve ser o primeiro passo? Não, o básico que funciona, que você falou. Eu acho que o momento que eu me tranquilizei foi quando chegou no final, assim, do segundo período. Eu peguei os editais, literalmente, pesquisei no Google. PSU, análise curricular. Enare, que você falou, análise curricular. Pesquisei aqui de Belo Horizonte, Feluma, São Paulo, você vê as que você tem. Entra no Google mesmo, pesquisa os editais e vê o que pontua e o que não pontua. Claro que todos os anos pode mudar, mas a base ali, ela não muda tanto. Então, você vai ter um conhecimento, nossa, isso aqui pontua mais, isso aqui pontua menos. Para você ter um conhecimento básico mesmo, e aí dali você começa a ter um norte. Ah, não sabe o que é aquilo? Pesquisa, pergunta para um amigo, e isso foi o que mais me acalmou, assim, ler e entender os editais. Eu acho que isso é o básico e o primeiro passo para você começar a ficar mais tranquilo em relação ao currículo. Porque tem algumas coisas que conta todo ano. Não vão parar de contar. Não vão. Me dá alguns Sim. exemplos. O que você acha que não vai parar de contar? O principal é o histórico escolar. Histórico escolar, Nota. E a as nota pessoas acham muitas vezes que não é negligencia. importante. Ah, tal matéria não precisa de importar. Importa sim. Importa. Tem muito. Histórico escolar, iniciação científica, monitoria, publicação de artigo científico, participação de congresso. Esses, assim, são a base de todos os currículos. Agora tem algum currículo ou outro ali que, logicamente, tem atividades mais específicas. Igual, em São Paulo tem, se você for na academia, for matriculado e tiver um Eu vi, registro, super legal. você consegue pontuar. Então, Legal. se você fizer academia e atividade Legal. física, você pontua às vezes no... Mas eu posso falar assim, eu currículo. passei pelos 2 processos seletivos, eu nunca tive a intenção de fazer endocrinologia em São Paulo, mas eu fiz a prova de lá da USP Ribeirão porque ela é muito difícil e eu achei que me ajudaria a me preparar mais para o Enare aqui, que era o meu foco. Então, eu fiz por isso. E eu fui lá e tive uma entrevista com base no currículo. É muito diferente e é pior no sentido de que é muito mais subjetivo. E essa questão, por exemplo, da academia, de poder colocar coisas extras, assim, é uma coisa que meio qualquer pessoa pode colocar o que quiser ali. E isso dá muita insegurança, muita insegurança. Então, quem ali já é super apto com esse tipo de currículo, sabe como fazer, sabe as manhas e tudo, mas assim, para qualquer pessoa... É muito mais complexo. Eu lembro que quando eu vi a análise da USP, eu vi coisas lá que eu tipo assim, tive que pensar, nossa, será que isso daqui conta? Um curso online que eu fiz aleatório conta para esse negócio? Então, assim, é muito mais subjetivo. Eu acho que a nossa análise daqui de Minas, puxando para o nosso lado, é excelente e é muito objetiva. E eu gosto disso. Eu queria destrinchar melhor isso. Você falou que análise histórico-escolar.
É uma coisa que sempre vai ter. Como assim histórico escolar? O que é importante? Tem que tirar nota boa em todas as provas? Como que é? Eu lembro que me falavam isso e eu não entendia muito bem como é que era. Fui entender quando eu fui esmiuçar lá. Então, o histórico escolar é um dos principais itens assim, que conta, e cada edital tem ali o seu peso. Mas assim, na maioria, acima de 80%, você já vai estar pontuando o máximo. Então, se você... Mais da metade das notas acima de 80%. Isso, exatamente. Aí, então, você tem que ter cuidado de tirar notas boas durante a faculdade também. É mais um peso, assim, que agrega. Mas é uma forma de reconhecer também quem tirava notas boas durante o período de graduação, né? Querendo E aqui ou não. já entra um ponto, para não cair mesmo em furada, por exemplo, essa matéria que eu fiz de História da Medicina, no primeiro período tinha prova, né? E eu não estudei direito, eu estudei o mínimo que eu estudava, porque já era uma coisa que eu queria fazer. E eu tirei 70, a mínima para passar era 70 na minha faculdade. E aí quase que isso atrapalhou a minha abaixa média. a sua média, Pois né? deu tudo certo no final, mas assim... Eu lembro que eu... Preocupem-se com essas coisas. Ainda é assim, eu lembro que eu imprimi o meu histórico todo e eu tinha que grifar as notas maiores com uma Isso. cor. Até hoje, né? Até Nossa, hoje. eu sou capaz de Nossa. fechar os olhos e ter pesadelo. Era assim, e era Que cores terror. diferentes para marca-texto, para notas diferentes. Então, notas acima de 80, marca-texto vermelho e amarelo. Notas entre 75 e 80, marca-texto Isso. vermelho. Tipo assim, isso fosse... Não mudou nada? Mudou nada. Até comentei com a Lorenza ali antes de começar o podcast. Isso aí é uma da maior burocracia que tem no PSU Minas Gerais. Porque isso aí não tem praticamente nenhum outro edital assim, de tão burocrático dessa forma. E realmente, você tem que pegar marca-texto de amarelo, marca-texto verde, e grifando as notas. Depois, no final, você coloca ali a quantidade que foi acima de 50, acima de 70, 85. E hoje em dia tem o formato digital que facilita. Mas depois de você fazer estudo, você ainda tem que pegar, tem que autenticar em cartório os documentos, tem que grifar, colocar um númerozinho no cantinho. Vocês devem ter feito Nossa, estudo até aí, hoje não de mudou nada, tem que madrugada. autenticar ainda. Tem que Nossa, autenticar. cada ida no Não, cartório e é caro. era uma Caro. taquicardia, porque assim, tinha algumas coisas que assim, que o certificado, às vezes ele dava alguma dúvida na hora da certificação do cartório. Se por acaso não fosse timbrado com alguma coisa da faculdade na parte de trás, o cartório teria algum problema. Então toda vez que eu ia no cartório, eu lembro que eu seguia a HelpsMed, eu ia no cartório que eles recomendavam. Eu ia no cartório que eles recomendavam, que era um cartório um pouquinho mais, assim, tranquilo. Entendi. Você tem que ter Não, até eu o macete, Tem que assim, de até qual o macete de qual é o que cartório. mais- Gente, o acadêmico de medicina É sofre. só. Esses dias eu passei de carro em frente ao cartório que eu fui Era várias o Jaguarão? Jaguarão. Eu tá vendo? É o que o HelpsMed indicava. Oh, me deu um arrepio, eu quase bati o carro. Falei, nossa, não tô vendo esse negócio de novo. Então, realmente é um processo difícil. Não entra sem instrução, né? É importante também isso. É, E aqui a gente já falou uma coisa que eu acho importante pontuar, que tem muita gente que no comecinho da faculdade começa a fazer algumas coisas e não guarda os certificados. Uhum. Perde tudo. Faça uma pasta de certificados. Eu tenho, e assim, eu dou essa dica, é master, começa desde o primeiro período, mesmo que você for em uma coisa, já coloca certificados, cria artigo, capítulo de livro, já coloca lá dentro, deixa tudo organizadinho pra você não perder de forma nenhuma. Mesmo se você não muito souber importante. se aquilo ali conta ou não. Só vai guardando, só vai Guardando. guardando. Depois você vê o que faz com aquilo. pelo menos, se guardar já tá bom. Se você conseguir guardar organizado ainda, melhor ainda. Porque você coloca ali congresso, monitoria, evento que você participou. E isso aí vai facilitar lá na frente nesse processo aí. Porque até um colega meu, ele foi no cartório, registrou tudo, autenticou. Depois ele viu que tinha autenticado um tanto de certificado extra que não valia nada. Perdeu ali, se não me engano, ele gastou 300 e pouco. É então, assim, caro, é tem caro. isso também, pessoas. É caro, porque é por página, né, que você paga no cartório, né? Não, então vamos lá, vamos continuar destrinchando. A gente falou de histórico escolar. Outra coisa que você disse que nunca vai mudar Falando de certificado também, guardar o é certificado. Muito importante o certificado. E outra coisa que nunca vai mudar é monitoria. Monitoria sempre vai pontuar, né? Até hoje pontua, certo? Sempre com tudo. Então, uma dúvida que eu tinha na minha faculdade era como achar vagas de monitoria. Era muito disputado lá no FMG. Eu fui monitor de eletrocardiograma e de cirurgia. E
E eu lembro que eles pregavam na porta do departamento lá na faculdade e a gente tinha que... Ninguém contava pra ninguém, não. As pessoas iam lá, você via às vezes uma pessoa olhando um muralzinho lá. Nossa, a pessoa tá olhando, deve ter alguma coisa nova. Aí você ia lá, não, vagas de monitoria aberta. Pra mim era assim. Como é que era pra vocês? Pra achar a monitoria? Como que eu viro monitor? Na minha faculdade tem os processos e eles postam no site da faculdade. Abriram as vagas de monitoria. E até uma dica, assim, de tudo de vez em quando, assim, de 15 em 15, você pode estar entrando no site da sua faculdade ou onde aparecem novas oportunidades, porque, de fato, ninguém vai te avisar. Ninguém vai passar na sua sala e falar, abriu vagas para iniciação científica. Não, na minha faculdade, pelo menos, eles postam ali no site e você tem que estar atento. E na minha faculdade, a monitoria, ela é por prova e também tem análise curricular e nota. Então, fica cada vez mais difícil. Então, uma dica você tem que estar atento mesmo a todo momento. Então, assim, esteja atento no site da sua faculdade, para você ver quando você tem essa oportunidade. E também, se você tem interesse em uma matéria, pelo menos a minha conta nota e currículo. Se você tem uma nota mais elevada, isso vai te ajudar. Eu tô agora sendo monitora pela 3ª vez de farmaco. Nossa, especialista em farmaco. Especialista em farmaco. E é o terror de muita gente. O tanto que eu tô aprendendo é uma coisa que valeu tanto a pena pra mim, que pela 3ª vez fazendo, cada vez eu aprendo uma coisa nova diferente, assim. E eu adoro, eu recebo um tanto de dúvida no WhatsApp, a gente faz questionário, e eu aprendo muito, assim, é muito legal, eu amo. Não, você vai ver quando você formar. Você vai lembrar disso e você vem me contar depois, porque tem 4 anos que eu formei e eu lembro de cada parte da matéria que eu dei monitoria. Porque aquilo que a gente ensina, a gente não esquece. Então, você vai lembrar também. Isso é muito maravilhoso. Assim, eu até tenho uma experiência bem diferente, porque na minha faculdade lá... Qual que é a faculdade? É a Universidade de Itaúna. Fica um pouquinho mais interior, não é capital. Acho que na capital a disputa é muito maior, né? Tem muito mais alunos. Então, lá, assim, quando abre o processo seletivo, a faculdade inteira já sabe que abriu processo seletivo de liga, processo seletivo de monitoria. Então, assim, é bem natural que o pessoal já saiba a faculdade inteira. E marca todas as monitorias para o mesmo dia. Então, vai depender muito, acho que, de instituição, assim, essa questão. Mas lá não tem essa questão do currículo, porque lá, por ser uma faculdade menor, né, acredito que a concorrência também seja muito menor. A sua tem 200... São 200 pessoas. Aí já o currículo vem para diferenciar também. E mudou. No início da faculdade não era assim. No meio da faculdade adicionou currículo para aumentando a concorrência e cada vez ser mais difícil conseguir. É igual residência também, né? Sim. Barbacena era um pouco mais, assim, fácil de saber também, porque a monitoria dura 1 ano. Então, toda vez no começo do ano tem as provas de monitoria. Todo mundo sabe que vai ter as provas de monitoria. Então, é uma coisa que todo mundo já sabia. Então, assim, era bem... Não tinha dúvida em relação, porque troca os monitores também todo ano. Não podia fazer 2 anos seguidos de uma mesma matéria. Então, logo no começo da faculdade, a gente já meio que sabia quais matérias a gente queria muito tentar a monitoria. E era muito um reflexo dos nossos monitores. Então, às vezes, a gente tinha um monitor muito legal de uma matéria que, assim, era mais interessante. E todo mundo queria ser monitor daquela matéria. Por exemplo, monitoria de anatomia. Era uma monitoria que todo mundo queria ser, porque, assim, a gente admirava muitos monitores de anatomia. Você admirava os monitores de anatomia? Demais. Eu achava eles o máximo. É porque quando a gente entra na faculdade, né? A anatomia é o mais próximo de medicina que É você o mais tem. próximo. E aí você vê lá a galera dando monitoria, dominando, dissecando o cadáver. Eu falava assim, nu. Eu lembro que eu achava... Tinha um monitor muito bom, que era meu veterano direto. Eu era da turma 147, ele era um 46. E aí eu vi ele falando, dando as monitorias, e eu... Calouro, né? Calouro não sabe de nada. Eu achava que ele já era médico. De tanta destreza que ele tinha. Eu falava, nossa, quando eu for médico eu quero ser igual esse cara. Olha o tanto que ele sabe de anatomia. Aí depois ele me contou que ele tava no 2º período só. Tipo, ele era 6 meses na minha frente. Eu falei, não é possível, gente. Não é possível. Então a gente realmente admirava muito essas pessoas. E é uma forma, monitoria é a melhor forma que tem pra você aprender também, pra você conhecer, pra você fazer network na faculdade. Independente de currículo, eu acho muito importante fazer monitoria. É meu projeto extracurricular preferido, sem dúvidas. Se eu pudesse falar, qual é o seu melhor projeto, você mais amou, que mais engrandeceu em todos os aspectos. Mesmo se não contasse ponto pro currículo, eu falaria monitoria. E foi um processo natural, né? Você escolheu por afinidade. Você não ficou fazendo ali, correndo atrás, às vezes, para ganhar ponto.
acaba acrescentando na sua vida como um todo. Faça de uma matéria que você gosta, que aí vai ficar muito mais legal. E dá pra fazer a exato. partir do segundo período. Você já teve a matéria, você consegue fazer. E é uma coisa que vai te acrescentar muito. Eu acho que vale muito a pena. Fora a parte acadêmica, ainda te ajuda nas habilidades de comunicação, né? Didática. É muito bom, muito bom. Outra coisa que tá muito perto de monitoria é a iniciação científica. Vocês fizeram? Não fiz. Não Também fizeram? não. E eu tô em busca na minha faculdade. É muito concorrido. Justamente, eles postam toda vez no site. Então, toda vez que postam, assim, eu acho até legal, bacana de falar, que muitas vezes eu acho que todo mundo tem tudo e tudo mais. E é uma coisa que eu tento sempre. E eu já tentei 3 vezes e já recebi 3 nãos. Mas não é por isso que eu vou deixar de tentar. Espero em breve conseguir, assim. E tento todo ano. Vamos ver alguma vez, espero que dê certo. É importante fazer, às vezes, com bolsa também, porque... Isso é uma coisa. No Enário, por exemplo, Tem que só ter bolsa. pontua se tiver bolsa. É. Então, não pontua se eu já tiver vi sem isso. bolsa. Tem que ter bolsa. Então, uma vez eu até tava olhando, Gente, conseguia coisa sem injusta. bolsa. Não pontua. Que coisa injusta. Mas é porque, se fosse sem bolsa, pode ser tipo, o professor abriu uma vaguinha aqui pra você fazer, É mais entendeu? tranquilo. É muito de boa de achar vagas de iniciação científica sem bolsa. Não, Agora- mas tem que ser uma iniciação científica. Para a pessoa falar que é uma iniciação científica, tem todo um edital, um processo. Não é difícil. não é simplesmente fazer. Por isso que eu acho injusto. Pode ser que uma das pessoas foi um pouquinho melhor na prova, ganhou bolsa por isso, Entendi. mas as duas vão fazer o mesmo trabalho no fim das contas, entendi, entendeu? entendi, Por isso que eu tô achando muito- entendi, Uma entendi. iniciação, por exemplo, Tem tem 3 processo vagas. seletivo. Então, É. às vezes, 3 vagas, uma só com bolsa. E as outras 2 vão fazer o mesmo, Mesmo trabalho. trabalho. Entendi. Só Isso aí, que elas sim. não vão receber o ponto, Ah, entendeu? Por isso que eu achei extremamente injusto. E às vezes a pessoa tem um trabalho absurdo, porque dá muito Trabalho trabalho tal pra fazer qual. iniciação Muito, científica. definitivamente. E a pessoa não consegue o ponto no currículo. Tô impressionada com isso. Você Nossa. fez iniciação científica? Não fiz iniciação científica, foi uma das únicas coisas que eu não fiz, e muito porque eu não, na época, eu não vi tanta importância nisso, meu currículo, já, na minha concepção, já estava muito bom, e não era, a parte acadêmica, nessa época, não me interessava tanto. Mas eu falo, se eu pudesse voltar, eu teria feito iniciação científica durante a faculdade. Eu acho que é um dos poucos arrependimentos que eu tenho, porque hoje eu vejo o quanto... hoje eu admiro muito mais a medicina baseada em evidências. Hoje eu vejo que, na verdade, contribuir para a ciência é uma coisa maravilhosa. E se eu tivesse essa concepção que eu tenho hoje, naquela época eu teria dado um jeito de fazer iniciação científica, que já é uma forma de começar a ter um mínimo contato com isso. Eu fiz iniciação científica, fiz com bolsa. Ainda existe o Jovens Talentos? Um programa? Não? Não conheço. Não. Nossa, eu tô conheço ficando também. velho mesmo. No segundo período eu fiz, era um programa nacional, assim, era uma prova nacional para todo mundo, acho que era só para escola pública. E aí todo mundo podia fazer de todos os cursos, não era só medicina, e aí tinha um determinado número de bolsas que o governo dava. Aí era uma prova geral, a gente fazia e ganhava essa bolsa. Eu fiz, mas assim, eu era muito novo, era muito calor na faculdade, aí eu fiquei 1 ano com essa bolsa. E a maior... para falar a verdade, o trabalho não saiu, deu tudo errado no trabalho, mas a parte importante de eu ter feito iniciação científica foi que eu fiz na área de ortopedia. Eu fiz com uma pessoa que foi se tornar meu preceptor na residência. E na época, ele era presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia. E aí eu achava super interessante isso, de eu conseguir fazer o networking com ele, que era presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia, era uma coisa que eu já gostava. E a ortopedia ganhou meu respeito muito nessa época, que eu vi, ele é um cara extremamente científico. Eu lembro dele, a gente fazia as reuniões com ele, eu falava assim, gente, não é possível que esse cara é ortopedista, tipo, olha o conhecimento que ele tem, sabe? Olha o tanto que ele é didático, ele é científico. E isso me fez, primeiro, me conectar com ele e ter esse primeiro contato com a ortopedia também. Então, não é só pontos de que a gente tá falando aqui, é Não. também de... Tem algumas coisas que podem te deixar mais inteligente na medicina. E produzir ciência é uma delas. Sim. Definitivamente. E isso aí que você comentou é o ideal, que você faça ali várias atividades assim diferenciadas para você ter contato. Eu também escolhi fazer ortopedia muito por conta, às vezes, de contato assim você quer com... fazer ortopedia? Que é... Não vem fazer essa cara, não. Ela até fechou o olho. Fechou. Você quer fazer ortopedia? Eu Boa, tive Thiagão. contato no início da faculdade, quebrei o dedo no primeiro período, aí eu tive contato com o ortopedista da minha cidade. Todas as férias eu comecei a Foi ir quem? no bloco, o ortopedista, chama Léo, mas ele é lá de Campo Belo. Mas às vezes o Léo tá assistindo. Léo o quê? Não, é pra ver se eu conheço também. Não conheço, não sei o sobrenome dele. Eu sei que eu acompanhava o Léo e o Ricardo,
os dois lá de Campo Belo. E todas as férias eu ia no hospital, acompanhava eles. E aí eu tive a oportunidade de entrar na Liga de Ortopedia, depois fui um dos diretores também da Liga, fiz artigo, tudo em volta ali da ortopedia, simpósio, congresso. Participei do CBLAOT, que era aqui o Comitê Brasileiro das Ligas de Ortopedia. Então, assim, você vai fazendo várias atividades ali relacionadas com o que você gosta e, querendo ou não, indiretamente, você já está garantindo ali seus pontinhos para ter o currículo nota 10. Então, é natural, né? Um ponto que eu acho que é fácil de pensar sobre coisas que vão sempre contar são as coisas que são mais difíceis. Por exemplo, monitoria tem um processo seletivo, iniciação científica. Qualquer pessoa, as pessoas que fazem bancas de prova de residência, elas são acadêmicas, elas são pessoas extremamente renomadas do ponto de vista científico, por isso elas estão na banca de uma avaliação científica. Então, elas vão valorizar aquilo que é mais difícil, aquilo que tem mais a ver com o contexto delas. Então, por isso, produzir um artigo científico, fazer uma iniciação científica, isso vai sempre contar. Então, na dúvida, pensa, o que vai ser o mais difícil e mais acadêmico possível que eu vou colocar no meu currículo, e isso vai ser o que vai continuar contando edital após edital. Uhum, Pode falar, Loxi. Eu ia falar que também as pessoas justamente não se desesperarem, que, por exemplo, o PSU, para quem é daqui de Minas, ele distribui mais pontos do que a pontuação máxima. Então, você consegue um 10 sem fazer tudo. E no Enare já é diferente. A pontuação máxima é se você fizer tudo. Mas, assim, até para você não se desesperar, e uma coisa que eu queria falar sobre a importância de você conhecer os editais, que aqui em Minas, novamente, no PSU, se você fizer monitoria, estágio e projeto de extensão no mesmo período, não vai pontuar. Só vai pontuar um deles. Então, são coisas, assim, básicas que às vezes a pessoa faz desesperadas, tudo em um período só. E até para mostrar, calma, pode fazer em períodos distintos, assim, cada hora uma coisa, que você vai conseguir a pontuação máxima, assim. Esse é um ponto muito importante, uma grande amiga minha, ela fez no mesmo período monitoria e estágio extracurricular. E na época não podia ser monitoria e estágio extracurricular no mesmo. E ela perdeu, 2 pontos por causa disso. Uma coisa assim. Isso é de chorar, isso é de desesperar. A pessoa faz, dá muito frustrante. trabalho e ela não consegue. Você gasta tempo, gasta esforço, dinheiro, gasta tudo, chega ali na hora, o seu certificado não vale. Não vale. E eu mesma não sabia isso. Eu lembro quando eu estava ajustando meu currículo, eu fiquei sabendo que não podia ser as mesmas coisas no mesmo período. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu fui olhar se tinha alguma coisa que estava, sobrepondo. Aí eu dei graças a Deus que não estava. Eu falei, nossa. E não só isso, também tem a questão de como que vai vir o seu certificado. Se o seu certificado vir ali diferente, o PSU é bem rigoroso. Se ele vier uma palavra ali diferente do que eles pedem naquele item específico, você pode perder o certificado por conta disso. E o Enare, ele é muito rigoroso, porque eu participei do processo seletivo do Enare para o UFMG. Foi a primeira vez que eu tinha participado, foi a primeira vez que a UFMG participou do Enare. Então, eu mesma, foi minha primeira experiência com o meu currículo, deu tudo certo com a maioria das pessoas que eu conheço também. Então, eu tive a impressão que era um bom processo seletivo no ponto de vista de avaliar de forma certa os currículos, não sair dando zero aleatoriamente. É dessa forma mesmo? O que você acha? O Enare, ele é mais, vamos dizer assim, ele faz mais vista grossa com alguns errinhos, assim, bobos, que não denigrem, assim, o que a pessoa fez. Por exemplo, você participou ali do congresso, você realmente foi no congresso, você tem um certificado. Não é porque o congresso veio ali, ele participou, ao invés de vir escrito ouvinte, que ele vai te desclassificar, ele acaba aceitando. Então, assim, ele é mais tranquilo em relação ao PSU, por exemplo. Ele tem bom senso. Ele tem bom senso. Entendi. O PSU não tem bom senso. Não tem bom eu senso. lembro que eu tive que mudar certificado, é mó dor de cabeça, você vai no Tem que- departamento, pede pra mudar, muito Você chato. tem que correr atrás disso. E às vezes, se for uma faculdade mais burocrática, se o seu certificado de monitoria veio errado, você vai perder ali sua pontuação por causa de monitoria. Até a gente dar essa recomendação, a gente vê lá o certificado. Está incompatível com o edital que a pessoa vai fazer? Procura a faculdade, vê se essa faculdade, o reitor, quem seja o responsável ali, consiga assinar o certificado com os itens que é exigido, sabe?
Porque aí você não vai perder a sua atividade. Você gastou um ano ali na monitoria, você vai deixar de pontuar por causa do certificado? É injusto. Pois é, isso é frustrante, complexo né? porque a gente fica dependendo de algo que está fora do nosso controle, muitas vezes, né? Eu lembro que teve um projeto que eu fiz no meu internato rural. Eu fiz um trabalho durante o internato rural que contaria, na época, como um projeto social. Era alguma Intervenção coisa... na comunidade. eu acredito que foi isso, que contaria para esse ponto. Eu precisava que a pessoa lá do posto de saúde e que faz esse tipo de certificado, esse tipo de trabalho, fizesse esse certificado para mim. E aí acabou meu internato rural, eu pedi para ela várias vezes, ela não fez. E aí eu tinha 2 anos, até 1 ano e meio, até a formatura e até fazer o currículo. Aí eu mandava mensagem para ela uma vez por mês, cobrando e pedindo para ela fazer. Ela falava, não, vou fazer. Aí, e eu sempre pensando, gente, imagina se ela não fizer. E eu, sabe quanto tempo que demorou para ela mandar esse certificado? 9 meses. Nossa. 9 meses. E eu fui cobrando uma vez por mês. Nossa. Então, assim, realmente, se você tiver que cobrar alguma coisa, você já começa agora a cobrar. Esse é um fato. Não espera pra ficar em cima da hora. Ó, uma coisa que eu queria falar também. Seguinte, sempre que eu falo de renda extra na faculdade, eu cito que eu fiz renda extra com estágios extracurriculares. E sempre que eu falo isso, eu recebo um tanto de direct falando, Vitor, mas hoje não tem mais estágio remunerado, é muito difícil, tá tudo muito disputado. E eu queria saber de vocês que ainda estão na faculdade, como é que tem sido isso? Porque ainda pontua, certo? Pontua. Mas é fácil de conseguir? Existe disponibilidade de estágio hoje? Tem os estágios que ainda são, assim, tradicionais, mas que muitos, às vezes, deixam de ter a bolsa, realmente, porque tem muito acadêmico, todo mundo quer. Então, independente se tiver bolsa ou não, o acadêmico vai estar ali doido para participar ali de um procedimento, participar ali do estágio, né? Então, acaba que eles vão te... como mão de obra. Muito barato. Mão de obra Extremamente Se o barata. presidente já é uma mão de obra barata, o Imagina acadêmico. acadêmico. A gente tá praticamente implorando ali pra gente conseguir esse estágio. Aqui em quero BH trabalhar. tem o do Mater Dei, que é, pra quem é de BH, que é super famoso, assim, que eles abrem vagas anuais, a prova é em julho. E é super concorrido, assim. Eu acho que é o mais concorrido hoje, É o não mais concorrido, eu acho. Praticamente E só tem ele só agora tem remunerado. ele e tem do OnCAD, É, mas mas não é Vila da remunerado. Serra? Vila da Serra, no hospital, assim. Mas os dois contam. Os dois contam. E eu tô fazendo atualmente no Mater Dei, e aí a primeira era prova presencial, e a segunda foi entrevista. Pra fazer essa entrevista, eu cheguei lá tacadia, super nervosa. Já Não, fiz se a isso gente também. for fazer uma arrumada. entrevista hoje em dia, eu já vou ficar nervosa. Imagina nesse Que- acadêmico, E eu gente. Primeira sabia entrevista. que era assim, acho que era 3 acadêmicos por vaga, na segunda fase, que era entrevista. Eu cheguei lá super nervosa, fiquei super feliz que deu certo. E, assim, eu acho que vale muito a pena, independente de você é daqui de Belo Horizonte, lugar. O tanto que eu tô aprendendo, agora eu tô rodando CTI. Ah, é? Ai, eu amo! Eu tô no 7º período ainda, eu nunca tinha tido contato com Coisa CTI. chata, né? Nossa. CTI. E eu tava amando. É o máximo. Eu tava Quando for ter amando. procedimento PIA e central, pede pra você ajudar. Toda vez. Nada Vou dela. pedir. É super legal. Eu fico lá, eu fico olhando assim, só tentando aprender alguma coisa. Já aprendi muito, assim, não entendia nada sobre ventilação mecânica. Eles me ensinaram, assim, foi tão legal. E eu acho que é uma experiência que tá valendo muito a pena pra mim. E é remunerado R$130. Nossa, não paga o Uber. Não paga paga, o Uber, não cara. paga. Melhor não pagar, tipo. Você Deixa- tá gastando, na verdade, né? Porque tem que rodar em Não, vários. a gente roda em 3 Mater Days, A mas renda extra o no tanto estágio. que é legal, eu acho Você tá que rodando em qual independente. agora? Agora eu tô no Santo Agostinho, mas cada semana muda. A gente tem que dar 2 plantões semanais. E aí a gente, cada dia, é num hospital diferente. E é muito legal. A renda Eu tô extra no amando. estágio Renda- acabou. Acabou, Acabou não a existe. renda extra, mas vale a pena Vale aí. a pena. Deixa eu contar uma história sobre isso. Eu não sei se você sabe. Não é sobre a entrevista do Você Mater Dei. você brota umas histórias Eu nesse acho que você podcast. sabe, eu acho que você sabe. Ah. Mas eu acho que se eu tiver contado, foi uma vez só. Eu tinha alguns estágios também quando eu era acadêmico. Só que tinha um estágio específico que pagava muito bem, que era do Socor. Você lembra dele? Não. Era um estágio no Hospital Socor, aqui em BH, e era um estágio de CTI.
e ele pagava um salário mínimo, Que isso? mais vale alimentação. Então, dava, tipo assim, uns 1.800 por mês. Chocante. Não existe isso mais. Chocante. Não, e isso era uma coisa minha turma totalmente foi a obscura, porque ninguém sabia disso. Exato, aí que eu vou chegar. Eu fui muito egoísta, não recomendo que vocês façam isso. Só que, tipo assim, eu sempre fui muito ligado nisso, né? Tipo, dinheiro e tal, paga bem. Eu já ficava com o meu radar ligado. E a gente podia fazer só no 4º e no 5º ano. E aí, eu não sabia desse estágio. E aí, eu lembro que eu vi a galera postando no 4º ano desse estágio e tal. Entrei no site do Socorro, do hospital, e vi lá a remuneração e vi a lista de aprovados e tudo. E descobri que era um estágio extremamente concorrido. E eu falei, nossa, ninguém me contou desse negócio, ninguém me contou, que raiva, que raiva, que raiva. Não importa, eu vou fazer ano que vem. E eu vou passar nesse negócio. Aí o que eu fiz? Eu fui entrando nos editais antigos e vi que era sempre a mesma bibliografia. A bibliografia era Semiologia Médica, do Mário Lopes. Vocês usam ele ainda, não, né? Usa? Sim. Você lembra desse livro? Claro. Semiologia do Mário Lopes. Claro. É porque tinha vários, não tem de semiologia? Eu lembro que tinha vários, mas eu lembro do Mário Lopes. Aí eu lembro que era esse livro. Aí eu falei assim, quer saber? Eu não vou esperar abrir edital novo, eu vou estudar a partir de agora, vou estudar 1 ano para essa prova e eu vou passar nessa prova porque eu quero ganhar essa bolsa de R$1.800. Eu lembrei desse caso, assim, o troninho de contagem. Isso super é um exemplo do troninho de contagem. É verdade. Mas pra essa piada interna, as pessoas vão ter que ouvir o último episódio pra entender. Porque você achou que você ia muito bem na outra prova e você não estudou e foi bem nessa? No Socorro? Uhum. Não, no Socorro eu só fiz uma vez. Essa foi outro caso do troninho de contagem. Primeiro foi da FMG e o outro não lembro. Mas cabe também. Mas enfim, aí eu falei assim, eu vou estudar pra esse negócio, pra eu passar no ano que vem. Ninguém me contou, eu não vou contar pra ninguém também. Então, eu entrava todos os dias no site pra ver se o edital tinha saído. E aí, quando saiu, eu não rodei pra ninguém. Porque, lógico, tipo assim, eu tava na FMG, onde tinha um tanto de gente inteligente pra caramba na minha sala, muito melhor que eu. E não era só na FMG, eram todas as faculdades de Minas, né, que podia fazer. Falei, eu não sou doido, são 6 vagas, eu não, de jeito nenhum. Não rodei pra ninguém. E estudando Mário Lopes. 1 ano, gente, eu fiz resumo do Mário Lopes. À mão, eu fiz resumo burro, né? Porque quem estuda por resumo hoje em dia? Mas não era hoje em dia, né? Já tem uns 10 anos. Aí eu fiz resumo do Mário Lopes, eu lembro, a parte de cardio gigantesca, eu resumindo, sopro de Austin Flint, eu lembro desses negócios. Fiz um resumo do Mário Lopes, eu sabia o Mário Lopes de cor. Aí chegou na prova, eu já tinha escrito, não falei pra ninguém, nem pros meus amigos, olha que maldoso, né? Cheguei lá no dia, a prova foi no Salão Nobre da Faculdade de Medicina, lá da FMG. O auditório completamente lotado, todo mundo sabia da prova, só que ninguém contava pra ninguém, e todos os meus amigos lá. Meu grupinho de amigos, todo mundo lá, velho. Todo mundo, que raiva que eu fiquei, mas eu falei, eu fiz igual, né? Fizeram igual a mim. Só que eu pensei assim, será que todo mundo resumiu o Mário Lopes? E aí eu olhava aquele povo inteligente da faculdade, porque assim, era 4º e 5º ano. Então, a gente sabia, todo mundo que eram os mais inteligentes 2 turmas abaixo, na minha turma e uma turma acima. Eu olhava pro rosto daquela galera e falava assim, nossa, lotado, deu né? ruin, Foi velho. a mesma coisa comigo. Não, e o povo das ciências médicas. Eu é lembro. a mesma coisa. Eu cheguei, é desesperador. Você olha e fala assim, numa matéria são 70 vagas. Cheguei, o auditório lotado, gente do 10º período. Eu fiz a prova no 5º período. Eu falei, não vou passar nunca. Olhei pro lado. E uma coisa que me ajudou, que eu fiz diferente, eu estudei com os meus amigos. E aí foi super legal, assim, que a gente trocou experiência, porque muita coisa a gente não tinha aprendido. Então, a gente falava, não, disso aqui o que mais caiu no período passado foi isso. Então, vamos saber o que caía mais. E aí, no final, deu certo. Foi ótimo, assim. Mas é desesperador você chegar no auditório e ver as pessoas. Cheguei lá e tal. Por mais que eu tivesse o Mário Lopes de cor... Foi o castigo que você não falou pros outros, entendeu? Você quis guardar só pra você. Eu guardei só pra mim, mas eu passei, eu sabia o Mário Lopes de cor, passei em 3º nesse negócio. Ganhei bolsa de R$1.800 por 1 ano. Imagina um acadêmico ganhando uma bolsa de R$1.800 por 1 ano. Fora que me deu
me deu ponto, tanto porque lá era um CTI e unidade coronariana. Então, me deu ponto para 2 estágios extracurriculares, o de CTI e o de unidade coronariana. Deu muito ponto no PSU, então foi bom para mim por diversos motivos. Foi onde eu fiz minha primeira PIA, meu acesso central, entubei lá, foi muito bom. Aí você pra mim. saiu da faculdade sabendo, né? Não. Pronto pra fazer. Não, foi só por experiência mesmo, tá ótimo. Nunca mais. Nunca mais, graças a Deus. E aí, por que eu tô falando isso? Porque a gente tá falando de um contexto Belo Horizontino aqui. Né? Vocês falaram que tem 2 estágios hoje. Mas a gente está falando para o Brasil todo. Então, não é para seguir o meu exemplo de não contar para as pessoas, mas fuce, seja curioso, entra nos sites dos hospitais que tem na sua cidade. Sei lá, às vezes vai abrir num hospital. O Hospital Socorro é um hospital relativamente pequeno aqui em BH. E abriu o edital no site. Então, vai olhando os sites, conversa. Sempre vai ter alguma coisa nova no ano, sabe? Sim. Então, seja curioso. E também, se você for de alguma faculdade interior, é talvez possível até que você crie algo que não exista. Por exemplo, o meu estágio extracurricular, que foi em oncologia, o meu ano foi o primeiro, porque a gente criou esse estágio, ele não existia. E pontuou tudo certinho como um estágio extracurricular e foi maravilhoso. Eu amei. Isso porque a minha faculdade tinha uma proximidade muito forte com esse hospital e tudo já era muito interligado e principalmente muito próximo, por ser menos pessoas, faculdade no interior. Então, se você tem a oportunidade de estar num ambiente menor, também veja a possibilidade de criar. Quantas pessoas em faculdades pequenas também criam ligas acadêmicas, criam projetos que não existem. Então, essas possibilidades existem sim, se você está fora de um grande centro. Excelente, excelente. Olha, e já que a gente está falando de pontuação para residência, eu queria falar uma coisa aqui. Como vocês sabem, já estão vendo na tela, o MedCoff agora está nos apoiando aqui no Medbox Cash, no Medbox. E vocês sabem que eu gosto muito de falar de inteligência financeira, mentalidade financeira, e a gente não tem dúvida de que hoje o MedCoff é o cursinho para residência com o melhor custo-benefício. Disparado. A gente sabe que cursinho para residência não é a coisa mais acessível do mundo, principalmente para um acadêmico de medicina que já tem que pagar muitas vezes uma mensalidade alta, os custos de uma cidade, às vezes a pessoa mora fora de casa. Então, é muito importante escolher o cursinho da residência pensando no custo-benefício. E a gente não tem dúvida que o MedCoff hoje dá aula disso. Então, é sobre isso que a gente quer falar aqui, rapidinho, no meio do episódio, que o Medbox tem cupom para quem assinar o semi-extensivo do MedCoff. Tams, o que é o semi-extensivo do MedCoff? Semi-extensivo é um cursinho para residência com cronograma anual, só que começando agora, em abril. Então, para quem ainda não decidiu se programar para o começo do ano, mas ainda quer a possibilidade de fazer um cursinho ainda esse ano, sem entrar pela metade em outro curso, é uma ótima opção. E deixa eu falar uma coisa, eu sou muito chata com a questão de estudos, para residência, para prova, para qualquer coisa. Então, para eu falar que é o cursinho que eu indico, nós indicamos como Medbox, realmente o MedCoff é a melhor opção. Inclusive, eu estou usando para estudar para a prova de título de endocrinologia que eu vou fazer no ano que vem, quando acabar a residência. Isso vai acontecer, graças a Deus, em algum momento já parar de ser residente. Nossa, mas, será que vai? Definitivamente, então, por isso nós estamos muito felizes com essa parceria com o MedCoff. E nós temos um presente, então, para dar para nossa convidada. Temos um presente para Lorenza, que daqui a pouco vai ter que pensar em prova de residência. A Lorenza, ó, vai ganhar os Coffee Cards, que são flashcards, um ótimo método de estudo ativo. Olha aí, ó. Amém. É o seguinte, para você ganhar também, você vai ter que vir uma segunda vez. Vou ter que voltar. Exatamente. É a segunda vez. Flashcard. Muito e flashcard. O convidado tem que fazer um flashcard surpresa no meio do episódio. Pode me dar aqui. Vai ter que fazer. Na verdade, vai ser um para cada convidado. Nossa Senhora. Deixa eu pegar. Vai, pega um aí. Eu tô no 7º período, eu tô com medo de... Pior que eu já vi esses o que flashcards, é tão difícil alguns. Isso que a gente pegou. Muito difícil alguns. Essa aqui eu acho que vai ser difícil. Vai, manda ver. Perguntar pro ortopedista, tá? Pra você, no caso, que quer fazer ortopedia. Presente. Sobre o canal inguinal, diga, qual é o limite anterior? Limite anterior do canal inguinal? Eu vou ser sincero, eu não sei também. Não sei. Você Você sabe? Você tem que Eu saber. sou clínica. Tem que saber, Eu mostra. sou clínica, eu tô aqui respaldada, Canal, entendeu? como é que é? Limite anterior. Limite anterior do canal inguinal, você sabe? Isso aí é linha alba. Que você inventou. Você inventou. Tá igual na faculdade, Que eles é? falando pra comprar a linha alba. Músculo oblíquo externo. Nossa.
Pois Cai é. na prova. Pois é. Se eu erro, é 0 porque eu sou clínica. Mas se o Vitor erra, é -2 porque ele é da cirurgia. Foi uma Não, pergunta de cirurgia. canal inguinal tem osso. não tem osso. Não tem osso. Ó, vamos lá. Otite média com efusão é sinônimo de otite média secretora, serosa ou mucoide. Isso é uma afirmação. Quais as causas dessa afecção? Tá difícil, né? De otite? Média? Vou chutar. Não, peraí que eu vou ter que achar outro. Tá muito difícil. Não, peraí, tem alguma coisa a ver com fungo? Se for os agentes etiológicos bactéria, eu sei. Não? Qual é a causa? Obstrução. Exemplo, aposoma, que é otite média aguda, hipertrofia de adenoide, câncer de nasofaríngea. Ou funcional. Exemplo, IVAS, sequela pós-radioterapia. Ou idiopático também, pode ser qualquer coisa. Idiopático. Pronto, não sabe o que é idiopático. Não, eu quero fazer uma, porque essa aqui foi muito chata. Quais os 4 músculos da parede abdominal anterior? Essa dá, hein? É só lembrar do primeiro período. Kid, só porque você sabe essa que você escolheu. Foi mesmo. Ó, músculo reto abdominal, Reto, oblíquo, Acertaram, ó. Reto abdominal. oblíquo oblíquo externo. interno, externo. Isso. Falta só um. Como foi? Reto abdominal, oblíquo interno, externo. Ó, se você tá acompanhando o podcast, você já comenta. Se você sabe ó, a já resposta, comenta. comenta a resposta, entendeu? Vocês sabem, é o mais famoso. Agora travou. Assim, de bate e volta, assim, é difícil. Reto abdominal, Transverso. É, Faltou o transverso. Boa, Thames, Palmas mandou para bem. endócrino. Muito bem. Então, a Lorena, seu presente. E a gente vai deixar o link para quem quiser entrar pro semi-extensivo com o cupom na descrição desse episódio. Vamos Amei. continuar? E Obrigada, se você vou não aprender sabe muito. nada dessas postas, você precisa desses podcasts, desses Não, Desses podcasts. preciso. É bom fazer que a gente vê que a gente precisa mesmo. Exatamente. Se fizer tudo, pode ter certeza que vai passar. Muito bom. Vamos continuar, então. Então, a gente já falou sobre várias dicas para a gente construir um currículo nota 10. A gente já falou de monitoria, iniciação científica, sobre histórico escolar, sobre a importância de pegar os editais no começo da faculdade. A gente já falou sobre estágios extracurriculares. O que mais? O que mais que pontua? Ó, outro ponto que eu acho que nunca vai deixar de pontuar é inglês. Inglês. Sabe por quê? Claramente é essencial na medicina. É essencial na medicina. Eles não vão deixar. Acredito que muitas vezes a gente precisa pensar como a pessoa que está montando o currículo e como examinador. Se inglês é cada dia mais importante dentro da medicina e definitivamente um ponto que todas essas pessoas que estão fazendo têm muito forte, então não vai parar de contar. Eu acredito que seja extremamente importante. E se você que está assistindo agora, talvez ainda não tenha o inglês tão desenvolvido a ponto de fazer uma prova de proficiência, agora é o momento de começar. Agora, qualquer hora é o momento de começar. Se você está no 10º período, no 11º, é o momento de começar. Até porque tem provas que você não precisa tirar a pontuação máxima para já ter algum ponto. Pelo menos ainda é assim, dependendo da Depende pontuação. da pontuação para você atingir ali a nota mínima ou máxima. Só que existem algumas provas que são mais fáceis também. Igual, o pessoal sempre, quando fala de prova de proficiência, lembra TOEFL ou Cambridge. Mas tem uma que sempre é esquecida, que é o TOEIC. O TOEIC é uma prova mais simples e que se a pessoa treinar a prova ali, ela vai conseguir muito bem. Porque ela não tem nem o speaking e nem o writing. Então, você só vai ler e escutar e ver as imagens. Então, assim, é uma prova muito mais simples. E quem tem inglês básico e intermediário, se fizer um cursinho ali voltado para aquela prova, em 6 meses ali, consegue fazer tranquilamente. Eu já vi pessoa com inglês, assim, praticamente 0, tirar 880 e garantir a pontuação máxima. Então, assim, é tangível. Não é que você, tô ali no 6º, 7º período, não sei nada, agora eu não consigo mais fazer. Então, até depois de formado, você consegue fazer inglês tranquilamente e ter essa pontinha extra, né? Querendo ou não. E eu essa é faço uma inglês semanal pra isso, pra Você preparação. faz inglês? Toda semana, 2 horas. E o que eu quero fazer é de Cambridge. Cambridge. E aí eu quero fazer o CAI. Não sei se eu decidi ainda que o CAI é o mais avançado, né? É e o difícil. FCI é o intermediário. Aham. Então, eu quero ver se eu faço o CAI, assim, no final do ano, que é um pouco mais difícil. Então, eu quero me preparar melhor, assim, pra ele. Só que tem um Ver se eu detalhe. consigo. Se você fizer, eu não sei quando você forma, né? Mas tem a validação também do Mas o de certificado. Cambridge é vitalício, eu acho. Só que mesmo sendo vitalício, às vezes eles cobram que seja nos últimos 2 anos.
Então, se você chegar na faculdade e esperar, não, vou fazer inglês, Nossa. faz a prova ali no segundo período, quando você chegar no final ali, você vai ter que estudar de novo para fazer. Mais uma vez. Às vezes por não causa é da nem validade. que, às vezes Porque a é prova vitalício, tem acesso Isso. vitalício, mas o edital de pede que residência, tenha né? sido feito Exatamente. nos últimos 2 anos. É igual a CLS. Mesmo se a carteirinha fosse de 10 anos, se o seu CLS for nos últimos 2 anos, você pode, às vezes, deixar de pontuar ele por conta do prazo mesmo. Então, não é só fazer também a atividade, você tem que atentar mais uma vez com essa questão de períodos, né? De quando que você vai fazer. Exatamente. Mas assim, falando de inglês, eu sei que tem formas fáceis de se fazer e tirar o certificado, mas, gente, inglês tem que saber. Tem que saber, porque te abre portas demais na medicina e é o mínimo. É o mínimo mesmo. Tem uma história triste. Quando eu fui para a Alemanha ano passado, a gente se comunicava principalmente em inglês. E aí, conversando sobre as pessoas que foram antes de mim para o estágio lá, o coordenador do estágio falou assim comigo, o fulano, ele é muito gente boa, mas ele não aproveitou nada no estágio. Aí eu, por quê? Aí ele não fala alemão e não fala inglês. Então eu não falava nada com ele não falava nada comigo, ele ia pro hospital, só que ele não entendia nada que estava acontecendo, ninguém fazia questão dele lá, então eu não sei o que ele veio fazer aqui. Então assim, gente, é básico mesmo. Aproveita a faculdade se você não sabe inglês. Se você não tem noção nenhuma, não é culpa sua. Às vezes na sua escola, você estudou numa escola menor, nunca se deu atenção nisso, mas aproveita os 6 anos de faculdade para aprender inglês. Não só para oportunidade de estágio fora, mas também para saber ler inglês, porque os artigos mais importantes são em inglês. Se você não tiver o mínimo domínio ali, cara, fica muito feio, muito feio. Então é colocar o chinelinho da humildade e ir aprender do comecinho, do básico, se ainda não sabe. E também não só para estágios externos, mas até para fazer artigo, por exemplo, científico, é muito mais otimizado se você já escrever em inglês ao invés de traduzir depois, apresentar trabalhos fora. Então, definitivamente vai te abrir portas. E eu, por exemplo, quando eu estava no 9º período, por aí, algo assim, eu queria muito melhorar meu inglês também para as provas de proficiência e eu fui fazer aula de inglês no CCAA durante o meu internato rural, e porque eu naquela hora na verdade, estava pensando nas provas, mas eu vi que eu precisava melhorar o meu inglês médico como um todo, e foi excelente para mim ter feito aquilo. Eu lembro que todo mundo falou comigo, meus colegas, Tamara, mas você vai fazer inglês nesse momento da vida? Eu falei, preciso melhorar, isso é essencial. Então, definitivamente, é um ponto de atenção. E outro que a gente citou um pouco, né? A CLS. Ele citou. Ainda conta no ENARI ou não? Assim, alguns editais, até falando assim de forma geral, alguns pontuam e outros deixam de pontuar. No PSU pontua, no ENARI já não pontua, sabe? Então você tem que ficar de olho até qual que você vai fazer. No ENARI não pontuou no último ano. Entendi. A gente não sabe como que vai ser agora o próximo, sabe? Então tem que ficar de olho nessa questão também. Mas é uma excelente atividade para quem já se formou fazer após a formatura, né? Porque a gente acha que depois de formado não dá tempo, às vezes, de correr atrás. E pelo contrário, existem ali atividades do final do curso que você sempre consegue ali, 1, 2 horinhas ali de final de semana, você conseguir fazer aquela atividade. E o ACLS, na verdade, independente, contando ou não contando, gente, a ACLS tem que fazer. É obrigação médica fazer a ACLS. Até o ortopedista, né? Inclusive, esse ortopedista do meu lado, ele é instrutor de ACLS. A ACLS é um curso de atendimento à parada cardíaca básica e avançada. Então, assim, nós temos que, o médico tem que saber, o profissional da saúde tem que saber. Então, esse é um ponto que eu nem vou deixar vocês pensarem se conta ou se não conta. Tem que fazer, tá bom? Tem que fazer. E tem outros cursos de capacitação que valem, não vale? Tem o POS, tem a TLS, todos assim, cursos de suporte básico de vida. Se o edital cobrar, ele vai acabar às vezes englobando. Mas no caso, se o edital não cobrar, aí realmente é pro conhecimento de vida mesmo, é pra prática. Querendo ou não, o paciente vai chegar, né? Vai chegar. E aí no final da faculdade também tem algumas outras coisas, que tipo curso de ética médica, curso de direito médico, que acaba que o CRM te proporciona, que aí todo mundo faz, vai ficar sabendo, não tem muito que se preocupar, né?
E ele tem validade também, de Também 5 tem anos. validade. Então, às vezes, a pessoa chega e fica fazendo o primeiro ano, não vai Nossa. valer depois. Inclusive, isso conta também em alguns editais para o R+, então para a prova depois de subespecialidade. E quando eu estava ajustando meu currículo para o R+, eu não vi que tinha esse prazo de validade. Eu achei, não, eu já fiz o curso de ética médica, vai contar. E eu vi que não contou. Então, foi um desespero. Eu lembro que eu fiquei, assim, horas e horas procurando na internet algum cursinho desses de ética médica que fosse online e eu pudesse aproveitar de alguma forma. E eu não achei. Não achei. Foi porque eu não olhei antes. Se eu tivesse visto, eu teria dado um jeito de fazer. Nossa. Tem de ética médica, medicina baseada na evidência, medicina do trabalho também. Boa. Então, assim, quando tem e se for pago, também é R$50. E é atividade final de semana também que a gente fala. Que você consegue ali no final de semana pegar, Resolver, fazer né? e já garantir o ponto. Então, para quem é formado e já está ali na rotina ali de trabalho, às vezes PSF, plantão, é uma excelente atividade para se fazer ali pós-formatura, né? É, muito bom. Eu acho que é das principais coisas, a gente falou, das coisas que pontuam. E pra gente já quase fechar, o que você acha, Thiago, você que trabalha muito com isso, o que você acha que deve ser a preocupação em relação à organização final dos documentos ali? Quando que a pessoa deve começar a juntar os certificados, deve começar a ir no cartório, para não ficar em cima da hora e para não ter nenhum perigo? Quais são os cuidados que ela deve tomar? Assim, sendo bem objetivo, ela tem que realmente ir no cartório quando abrir o edital. Porque se você pegar, vou fazer a marcação aqui, vou levar no cartório, já vou autenticar tudo para deixar prontinho. Aí chega ali em agosto, abriu o edital, mudou tudo. Aí mudou a marcação, mudou aquele item. Então, você tem que já separar em passos desde o início da faculdade, mas para realmente fazer a marcação para levar no cartório, é só quando o edital abrir, para você não perder tanto tempo quanto dinheiro também, renovando ali a autenticação do cartório. Mas, em geral, assim, vai separando durante toda a graduação. Quando você fez, já guarda ali o certificado no lugar que você sabe onde que você vai buscar depois. Não fica contando com os outros. Não fica contando que, às vezes, a instituição vai te fazer mais uma via do certificado, não. Não mesmo. Muito bom, eu acho que foi tudo por aqui. Ló, eu queria que você falasse alguma dica principal, algum hack que você acha que seja mais útil, assim. Uma coisa que eu identifico nas coisas que você fala, e no nosso outro podcast também, é que o seu grupo da faculdade, ele é super propulsor, assim, no quesito de que vocês se ajudam muito e com isso acabam tendo mais oportunidades. Então, uma coisa que eu identifico que é forte e que eu acho que as pessoas têm que se inspirar nisso. E tem mais alguma coisa que você acha, assim, que seria super importante? Eu acho que sobre organização, se você quer fazer mesmo, além de você pegar os editais e conhecer, você pode literalmente, eu gosto muito de me planejar para as coisas, acho que a Tânia já vi que também. Então você pode literalmente pegar uma folha assim de papel básico, colocar assim os períodos todos, primeiro, segundo, terceiro, todos, e colocar assim, minha meta para o 5º período é dar uma monitoria. E aí fazer os passos, nossa, como que eu vou conseguir fazer isso? Vou tentar, de acordo com a sua faculdade, tirar uma nota maior, colocar sua meta em cada período, para isso te acalmar. No final, você vai ver que você vai conseguir dar conta de tudo, vai fazer tudo e não espere a oportunidade chegar até você, vá até elas. Então, assim, aí você pode entrar, Liga Acadêmica, Congresso, entrar nos sites e também no Instagram. Igual você tinha falado sobre o estágio, você pode seguir o Instagram do hospital. Eles muitas vezes vão postar lá e tá atento. Eu quero fazer essa liga, deixa o sininho ligado lá, Congresso, quero organizar, que é uma coisa que eu acho super legal, assim. Foi uma coisa muito bacana pra mim, acrescentou demais, que é organizar Congresso. Liga o sininho lá e com certeza vai ter oportunidade. E uma coisa que pra mim faz diferença é isso de estar sempre ligada, interessada, de seguir mesmo e deixar o sininho ligado no que eu tô mais interessada. Que aí você vai chegar a notificação que abriu o edital da liga, do simpósio que você quer participar, e eu acho que isso faz muita diferença. Muito Excelente. bom. Gostei da Organização evita qualquer tipo de surto. Não quer surtar? Se organiza, se planeja, isso faz toda a diferença. Inclusive, congressos acadêmicos, organização e apresentação em congresso acadêmico, isso vai sempre contar. Sempre contar. Verdade. Uma coisa que eu tenho dúvida se vai continuar contando são ligas. Isso é uma coisa que eu tenho dúvida, porque varia muitos anos. Eu já vi edital curricular que contava 1 liga e já vi edital curricular que contava 3. Então, assim, não sei até que ponto isso vai continuar. Tem alguma coisa nova que vocês acham que vai começar a contar? Assim, de recente agora, acho que não vai mudar tanto assim mais não, porque eles já especificaram muito já
Até a questão de artigo, por exemplo. Artigo antigamente não tinha limite de autores. Agora no PSU já tem limite ali de 5 pessoas. Capítulo de livro é a mesma coisa. Antes não tinha limite, agora já tem 4 autores. Liga, antes tinha questão de presidente. Aí a liga, eles já estão fazendo mesmo a movimentação. Porque existem ligas, principalmente de capital, que tem 6 diretores. Então, não fazia tanta diferença ser diretor ou ligante. Acaba ficando injusto. Muitas vezes até o diretor trabalha mais que o presidente. Realmente. Então, De acho que liga talvez tenha mesmo uma mudança, assim, a longo prazo. Estabilidade. Agora, algumas outras, assim, já tá afunilando muito e já tá ficando muito específico. Porque não faz sentido também colocar limite de artigo como um autor. Você não vai construir, às vezes, um artigo bem construído sozinho. Então, tem algumas coisas que já estão, assim, bem consolidadas. Não tem muito de onde inventar mais. De toda forma, a Liga engrandece demais a jornada acadêmica. Não deixem, mesmo se parar de contar, não deixem de fazer ligas acadêmicas. Outro dia eu recebi uma caixinha de pergunta no Instagram. Tams, você acha que eu faço liga acadêmica? Porque eu acho que vai parar de contar no currículo. Eu falei, meu Deus do céu, essa pergunta tem vários problemas, sabe? Então, de toda forma, a formação não pode ficar de lado e tem que vir primeiro. Muito verdade, muito verdade. Tiago, pra gente quase encerrar então, eu queria que você contasse um pouco da Helps, do que vocês fazem lá, das soluções que vocês proporcionam. Então, pessoal, na Helps a gente é uma empresa focada 100% na parte curricular e a gente dá toda a assistência, tanto a questão de construção do currículo, a gente pega todos os certificados que você tem, vê o que é válido, o que não é, faz sugestões de melhorias. Seu certificado é inválido por causa de uma palavra. Vamos tentar ver se a instituição não troca essa palavra para ele ser válido. A gente também faz o planejamento curricular completo com o CN10, é o currículo nota 10 que a gente fala, e com esse planejamento a gente pega, Vitor, você está no 4º período, então você ainda tem a oportunidade de fazer tais e tais atividades, e nesses momentos para alcançar o currículo nota 10. Então, essa é outra solução. E a gente também tem toda a questão da parte científica também. Produção de artigo científico, capítulo de livro, curso preparatório para inglês e várias outras soluções também que englobam. E a Helps também faz parte de um grupo que, inclusive, o Vitor é instrutor da Curem. Então, assim, é um aglomerado ali de empresas com soluções voltadas para o acadêmico de medicina, sabe? O acadêmico de medicina e o médico recém-formado. Então, basicamente, a gente conta tudo ali, dá um helps mesmo pro currículo de forma geral. Então, quem precisar de um helps aí, de uma produção científica, a gente está sempre disponível. Esse nome é muito sugestivo. Esse nome é muito sugestivo, excelente. Não, eu fico muito feliz de você estar aqui, fico feliz também de ter visto o crescimento da empresa, porque, olha só, eu contei quando eu me formei lá em 2020, eu vi no Instagram da Helps o cartório que eu tinha que ir, nessa época era basicamente um Instagram de dicas, e agora é uma super empresa, então vocês estão muito de parabéns. E, inclusive, eu quero até pontuar uma coisa que eu tenho visto muitas pessoas fazendo grupos e mentorias e cursos sobre artigo científico, e muitas vezes a gente não tem tanta segurança se aquela pessoa que está vendendo aquilo realmente entende, porque produção científica é muito complexo. Sério? Então, quando forem procurar auxílio para produção científica, procurem pessoas com referência, pessoas que vocês conhecem. Esse é um ponto. Faltou se falar o @. @helpsmed. É bem fácil. O seu também. O meu é Thiago_Peixoto21. Isso aí. Ló, sua vez. Conta para as pessoas como elas podem te achar, o que elas podem esperar lá. Meu Instagram é @Lorenza Tavares. E eu falo bastante de currículo no meu Instagram, mas eu também mostro minha rotina com treinos, alimentação, dieta, meu dia a dia na faculdade, tudo assim. E mostro minhas dificuldades que eu passo, minhas conquistas. E eu adoro compartilhar um pouco da minha vida lá no Instagram. Gente, a Ló é maravilhosa de acompanhar, porque é excelente a gente acompanhar pessoas que estão na trajetória e mostrando em tempo real o que elas estão vivendo, seus estados bons, seus estados ruins. Então, queremos cada vez mais acompanhar pessoas reais. Isso é extremamente importante. Bom. Uma das poucas acadêmicas que eu acompanho, viu? Adoro seu conteúdo. Muito legal, muito legal. É verdade, verdade. Então é isso, né? Falamos sobre como construir um currículo nota 10. Adorei o episódio. Muito obrigado, Thiago. A hashtag do episódio. É? Nossa. Hoje você sempre já pensa na hashtag antes. Hoje você não pensou, hoje não você pensei. falhou. Tá de parabéns. Tá de parabéns, deixa eu pensar.
Podem sugerir, pensar se vocês também. quiserem. Tô pensando. Me dá um help. Ô, Tite Média. Me dá um help. Me dá Não um helps. Me dá um help. Gostei. Então, se você ficou até o final, comenta aí, hashtag me dá um helps. Gostou, Aí, ó, né, Thiago? Gostei. É, muito bom. Então, esse foi mais um episódio do Madbox Cast. Te ensinamos a como construir um currículo nota 10. Se o seu currículo não for nota 10 depois desse episódio, tem alguma coisa muito errada. Não é isso? E a gente quer ver as respostas dos flashcards. Queremos ver a resposta dos flashcards. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau! Tchau!